Quando o sol ainda não rasgou o horizonte e a cidade repousa em silêncio, existe um chamado que ecoa além do som dos despertadores e do ruído das ruas, um chamado vindo do trono de Deus. É nesse instante sagrado, quando a alma ainda está despertando, que devemos dobrar os joelhos e reconhecer: não foi a força do nosso braço que nos sustentou até aqui, nem a estabilidade do mundo que nos garantiu um novo amanhecer. Foi a mão invisível e poderosa do Senhor que nos levantou mais uma vez. Respirar hoje é um privilégio, viver hoje é uma missão. A cada batida do coração, a graça de Deus sussurra: eu ainda estou contigo. Quantos não despertaram para ver este dia? Quantos não puderam mais abraçar seus filhos, sonhar novos sonhos ou recomeçar? E no entanto, aqui estamos nós, não porque merecemos, mas porque Ele nos preservou. É por isso que, antes mesmo de o café tocar os lábios, nossa boca deve se encher de louvor. O amanhecer é mais do que o nascer do sol, é a prova de que Deus ainda tem um plano. A Bíblia nos lembra, no Salmo 3:5, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Essa é a verdade que os gigantes da fé conheciam. Billy Graham começava seus dias não com a agenda do mundo, mas com a agenda do céu. Martinho Lutero dizia que precisava orar por horas antes de enfrentar qualquer tarefa, porque sabia que um dia sem oração era como entrar em batalha sem armas. E nós? Quantas vezes tentamos vencer o dia apenas com esforço humano, esquecendo que é a presença de Deus que abre portas, que fortalece, que protege? O inimigo sabe que, se ele roubar o seu momento de gratidão no início do dia, ele já minou a sua força espiritual. É por isso que ele sopra distrações logo pela manhã, notificações, preocupações, pensamentos ansiosos. Mas hoje, você decide diferente. Hoje, antes de se conectar ao mundo, você se conecta ao Criador. Porque não existe vitória que comece no cansaço da alma. Ela começa no descanso do espírito. Olhe para trás por um momento. Veja quantos vales você atravessou. Quantas vezes a noite foi longa demais, o peso insuportável demais, o medo real demais, e mesmo assim, uma luz rompeu a escuridão. Essa luz não foi sorte, não foi acaso. Foi a mão do mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que sustentou Elias no deserto, que deu coragem a Davi diante de Golias. Esse mesmo Deus cuidou de você enquanto você dormia. E é por isso que, ao acordar, o seu espírito deve se encher de uma convicção inabalável: se Ele me sustentou ontem, Ele me sustentará hoje. Não importa o que a economia diga, o que as circunstâncias gritem, ou o que os gigantes à sua frente pareçam anunciar, o Senhor é quem sustenta todas as coisas, inclusive você. A gratidão é a chave que abre a porta da confiança. Quem agradece pela provisão de ontem caminha com coragem para o dia de hoje. Quando seus pés tocam o chão pela manhã, que sua primeira ação seja dizer: obrigado, Senhor, porque mesmo sem eu perceber, o Senhor guerreou por mim esta noite. Pois, no invisível, houve batalhas espirituais que você jamais viu, e ainda assim você venceu, porque o Senhor estava à frente. Assim, cada amanhecer se torna mais do que rotina. Ele se transforma em um altar. Um altar onde você deposita seu louvor, sua confiança e sua disposição de seguir. É nesse altar que a força é renovada, que a visão é alinhada, que a paz inunda o coração. O dia pode trazer desafios, mas quem começa no altar não teme o campo de batalha. Porque já acorda com o coração firmado na rocha que não se abala. E quando você começa o dia no altar, algo muda dentro de você. O peso das incertezas perde força, e a clareza da presença de Deus ilumina até os caminhos mais obscuros. Porque a gratidão não é apenas um sentimento, é uma arma espiritual. Ela quebra as cadeias do pessimismo, afasta as sombras do medo e abre espaço para que a esperança apareça. Quem agradece pela manhã já entra no dia na postura de quem confia no comandante supremo do universo. Os grandes homens e mulheres de Deus entenderam isso. John Wesley dizia que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. E essa oração não era apenas pedido, mas reconhecimento. Reconhecimento de que cada fôlego, cada recurso, cada porta aberta vinha de um Deus soberano. Quando o coração começa o dia nesse reconhecimento, a mente se torna mais forte e a fé mais ousada. Porque aquele que agradece pela chuva também estará pronto para colher o fruto. A fé que se levanta cedo é a mesma fé que derruba muralhas. Pense em Josué diante de Jericó. Ele não começou marchando em volta das muralhas por teimosia humana, mas por obediência a uma voz divina. E obediência nasce de intimidade. Intimidade nasce de comunhão. Comunhão começa com o coração agradecido. Não é por acaso que as Escrituras dizem: entrai por suas portas com ação de graças. Salmo 104. A gratidão é o portão de entrada para a presença do Rei. E quando você entra, percebe que Ele já preparou o que você precisa. Talvez não seja tudo o que você quer, mas é exatamente o que você precisa para hoje.
A gratidão te lembra que Deus não se atrasa e não se adianta, Ele chega no momento certo. Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas, ao olhar para trás, viu que cada detalhe estava sendo conduzido por Ele? Quando você se firma nessa certeza pela manhã, o dia já não te domina, você domina o dia. Porque a mente que começa em Deus não se perde nas distrações, não se abala diante de notícias ruins, não se vende a preocupações vazias. Ela permanece focada. E aqui entra uma verdade profunda. A fé não é cega, a fé enxerga além. E quem agradece vê além do que está diante dos olhos, porque enxerga o mover de Deus mesmo quando tudo parece parado. Martinho Lutero enfrentou tempestades políticas, perseguições e o peso de reformar a igreja, mas começou cada dia de joelhos. Ele entendia que a força para suportar o peso da cruz não vinha de estratégias humanas, mas de um coração rendido. Você também carrega cruzes, algumas visíveis, outras invisíveis. Mas o segredo não está em tentar carregá-las sozinho. O segredo está em, logo pela manhã, colocá-las aos pés daquele que disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." O que isso significa na prática? Significa que antes de olhar para os e-mails, antes de mergulhar nas responsabilidades, você olha para o céu e diz: "Senhor, obrigado porque estou vivo. Obrigado porque, mesmo com minhas falhas, o Senhor me sustentou. Eu não sei tudo o que me espera hoje, mas sei quem caminha comigo." Essa postura muda o seu tom de voz, seu semblante, suas decisões. Você começa a agir não como vítima das circunstâncias, mas como filho do Rei. A disciplina espiritual de agradecer pela manhã é como plantar sementes num solo fértil. Talvez você não veja o resultado imediato, mas com o tempo, perceberá que sua alma está mais firme, sua fé mais sólida, sua mente mais clara. Porque a gratidão diária constrói uma fortaleza invisível ao redor do seu coração, e dentro dela, o medo não encontra morada. E lembre-se, o mundo pode tirar de você coisas, oportunidades, até mesmo pessoas que você ama. Mas não pode tirar a sua capacidade de agradecer. Porque a gratidão não depende do que você tem, mas de quem você conhece. E quando você conhece o Deus vivo, o Deus que sustentou Abraão, que guiou Moisés, que ressuscitou Lázaro, você sabe que está em boas mãos, hoje e sempre. Nesse momento vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, ao abrir meus olhos nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com reverência e temor. Não me aproximo para pedir primeiro, mas para reconhecer que se estou vivo é porque a Tua mão me sustentou durante a noite. Obrigado, Pai, porque enquanto eu dormia, Tu não dormiste. Obrigado porque, mesmo no silêncio, Teus anjos acamparam ao meu redor, e Teu Espírito permaneceu velando sobre mim. Eu levanto minhas mãos agora, não para receber, mas para oferecer. Oferecer meu louvor, minha adoração, minha gratidão. Obrigado pelo ar que respiro, pelo coração que pulsa, pela mente que desperta. Obrigado pelas provas que me moldam, pelas bênçãos que me animam, pelas lições que me fortalecem. Ainda que nem tudo esteja como eu gostaria, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Hoje, Senhor, eu decido colocar cada passo sob Tua direção. Não quero iniciar o dia guiado pelo meu próprio entendimento, mas pela Tua sabedoria. Livra-me da pressa que me impede de ouvir Tua voz, das distrações que roubam minha atenção, dos pensamentos que me afastam do Teu propósito. Dá-me olhos para enxergar Tua mão em cada detalhe, ouvidos para reconhecer Tua voz no meio do barulho, e um coração sensível para obedecer mesmo quando não entendo. Pai, eu consagro a Ti este amanhecer. Cada compromisso, cada encontro, cada palavra que eu falar e cada decisão que eu tomar, tudo eu coloco no Teu altar. Que a minha vida seja um reflexo da Tua luz e um testemunho da Tua fidelidade. Guarda-me de tropeçar, de me desviar, de me deixar levar pelas opiniões e pressões deste mundo. Mantém-me firme na Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E Senhor, assim como me sustentaste ontem, sei que me sustentarás hoje. Sei que a Tua provisão não falha, que a Tua graça é suficiente e que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Por isso, eu descanso em Ti. Eu não preciso controlar tudo, porque Tu já tens tudo sob controle. Mesmo diante dos desafios, eu confio. Mesmo diante das lutas, eu agradeço. Mesmo diante do que não entendo, eu permaneço firme, porque sei em quem tenho crido. Agora, Espírito Santo, enche-me de coragem, disciplina e mansidão. Que a minha boca não se abra para reclamar, mas para abençoar. Que as minhas mãos não se levantem para destruir, mas para ajudar. Que meus pés não corram para o mal, mas para cumprir Tua vontade. Que eu seja instrumento nas Tuas mãos, resposta para as orações de alguém, e canal da Tua paz neste mundo tão sedento de amor. Senhor, eu oro não apenas por mim, mas por todos aqueles que acordam hoje com medo,
com dores, com incertezas. Que a tua presença invada lares, que os corações, levante os caídos e fortaleça os cansados. Derrama esperança onde há desespero, fé onde há dúvida, vida onde há morte. Que este dia seja marcado por milagres visíveis e invisíveis, para que todos reconheçam que só tu és Deus. E assim, com o coração rendido e os olhos fixos em ti, eu sigo para este dia, sabendo que não caminho sozinho. Tu és meu pastor, meu escudo, minha rocha e minha salvação. A ti seja toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Quando a oração se torna o alicerce do seu amanhecer, o dia deixa de ser apenas mais uma página no calendário e passa a ser parte de uma história maior. A história que Deus está escrevendo com você. Cada decisão que você toma, cada palavra que sai da sua boca, cada reação que você escolhe diante das circunstâncias, tudo se alinha com o propósito eterno do Pai. Porque quando você começa no altar, você já entra no campo de batalha com a armadura completa. Veja como a própria vida de Jesus nos ensina isso. O Filho de Deus, mesmo sendo perfeito, separava tempo para estar a sós com o Pai logo nas primeiras horas. Marcos 1h35 nos conta. De madrugada, ainda estando escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele sabia que o poder para curar, para ensinar, para suportar a cruz, não viria da multidão, nem do reconhecimento, mas da comunhão com o Pai. Se o próprio Cristo, o Salvador do mundo, começava seu dia assim, quanto mais nós precisamos dessa disciplina. O mundo quer que você acorde correndo, já imerso nas urgências, reagindo ao que acontece, tentando resolver tudo com as próprias forças. Mas a palavra nos chama a um caminho diferente. Acordar consciente de que existe um Deus soberano que governa o universo e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Isso muda completamente a maneira como você encara problemas, porque você entende que eles não são obstáculos para te parar, mas oportunidades para a glória de Deus se manifestar. É por isso que a gratidão e a oração não são rituais religiosos vazios, são estratégias espirituais de sobrevivência e vitória. Quando você começa o dia agradecendo, você fecha a porta para a murmuração. Quando você se entrega em oração, você abre a porta para a intervenção divina. E quando essas duas portas se alinham, o impossível começa a se mover a seu favor. Lembre-se de Davi, um homem que enfrentou batalhas físicas e espirituais. Antes de empunhar a espada, ele empunhava palavras de louvor. Seus salmos não nasceram em tempos de paz, mas no calor da guerra, no peso das perseguições, nas cavernas da solidão. Ele sabia que a vitória não se conquistava apenas no campo aberto, mas no secreto, ajoelhado diante de Deus. É assim que você também vence, começando a luta no lugar onde ninguém vê, mas onde o céu inteiro se move. Ao manter essa postura diariamente, algo começa a acontecer dentro de você. O medo vai perdendo poder, a ansiedade vai diminuindo, e a fé vai crescendo. Você para de medir o dia pela quantidade de problemas e começa a medi-lo pela quantidade de vezes em que viu a mão de Deus agindo. Porque aquele que começa o dia no altar termina o dia no altar, e essa é a maior vitória que um cristão pode ter, atravessar o dia sem se afastar da presença do Pai. E assim, ao chegar à noite, você não olha para trás com arrependimento, mas com satisfação espiritual. Sabe que foi guiado, protegido e sustentado. E quando coloca a cabeça no travesseiro, entende que a mesma mão que o levantou pela manhã estará guardando o seu sono. Porque aquele que começa o dia agradecendo a quem o sustentou termina o dia confiando naquele que nunca falha. O sol vai se pôr, as luzes vão se apagar, e o silêncio da noite voltará a cobrir a terra. Mas no seu coração haverá paz, porque você viveu um dia inteiro debaixo da graça. E quando o novo amanhecer chegar, você saberá exatamente o que fazer. Voltar ao altar, levantar as mãos e dizer, mais uma vez, com a mesma convicção e amor, obrigado, Senhor, por mais um dia.